Fala pessoal, muito boa tarde. Vou fazer aqui um vídeo rapidinho falando de um pré-jogo de Fluminense e Madureira, Madureira e Fluminense, jogo de hoje pelo Campeonato Carioca. Jogo esse que vai ocorrer no Espírito Santo, mais exatamente no Kleber de Andrade, em Cariacica. 16 horas. A transmissão desse jogo será pelo canal Gold na internet, Band, TV aberta ou Premiere, você que prefere ver no pay-per-view, né? A arbitragem do jogo será de João Marcos Gonçalves Fernandes, auxiliado por Vitor Augusto Camões de Abreu e Marcelo Araújo Ósimo. No VAR, eu não tenho nenhum tipo de parentesco com Patrick Wallace Correia Maia. Ele vai comandar o VAR. Galera, jogo hoje que vale muito para o Fluminense. Fluminense está na 7ª posição do campeonato, enquanto o Madureira está em 10º, né? Se não me engano, e provavelmente não me engano, está tudo correto nas informações que eu acabei de passar, né? O Madureira provavelmente vai a campo com Mota, Celcinho, Arthur, Marcão e Evandro, Wallace, Vagninho ou o antigo Rodrigo Lindoso e Marcelo, que não é o nosso Marcelo, tá? Qual vai ser o nome do atacante? O atacante vai ser só um minutinho aqui. Vamos de 3 atacantes. Jefferson, Vitor, Renato Henrique, Minho. Minho que tá pendurado, tá? Já o Fluminense, que é o que realmente nos interessa, vai fazer uma mesclagem hoje de jogadores, né? Fábio, Guga, Thiago Silva ou Inácio e Thiago Santos e René. É o que tá aqui na proporção de prováveis jogadores que vão entrar em campo. Eu colocaria o Freitas novamente, mas tudo bem. A gente vai falar sobre isso rapidinho. Facundo Bernal, que para mim é titular. Martinelli ou Nonato, Hércules sendo poupado. E Isaac, no lugar de Paulo Henrique Ganso. Ou Renato Augusto. Pode ser a chance do Renato Augusto, né, gente? Na frente a gente vai ter Riquelme, Augustinho Canóbio e Cauã Elias. Ou seja, o Mano Menezes mudando o time, dando rodagem e querendo observar todos os jogadores para saber com quem realmente ele pode contar, né? Cara, eu particularmente, vamos falar disso um pouco, eu particularmente gosto dessa forma do Mano de agir. Isso era uma crítica minha muito grande sempre ao Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz gostava só de manter o mesmo time e a mesma forma de jogar. Quando eu era pequeno eu acompanhava muito o campeonato italiano, então a gente via que grandes técnicos como Fábio Capello, Sven-Goran Eriksson, né, entre outros, gostavam de fazer a mesclagem nos times a depender do seu adversário. E eu sempre falava sobre isso, que o Diniz tinha que mexer no time de acordo com o adversário. Vídeo o jogo com o City, né, que aconteceu. Ele não fazia isso. Mano Menezes até tentou fazer alguma coisa e o resultado do Mano ano passado, digamos assim, que ele conseguiu livrar o Fluminense do rebaixamento, mas não foi de ter um excelente padrão de jogo. Eu quero acreditar que agora, ele montando o elenco e fazendo todas essas alterações, ele vai começar a conhecer melhor. Conhecendo melhor, ele de alguma forma vai conseguir fazer com que nós tenhamos uma variação tática a depender do jogo e o resultado a buscar. O Fluminense entra num jogo precisando, de repente, de 3 gols, pode entrar com 2 centroavantes, ou um centroavante povoando o meio de campo com homens de chegada, precisa segurar um resultado, consegue fazer um time mais defensivo com contra-ataques rápidos. Ele tem peças para isso hoje. Hoje o Mano Menezes tem esse tipo de peça. Ele vai conseguir fazer isso? Não sabemos. Falando assim da escalação do Fluminense em si, que é o que nos importa, né? Fábio não tem reserva. E no jogo contra a Portuguesa, que quando foi exigido, se mostrou mais uma vez com os reflexos em dia muito bem. O que é até perigoso, né? Uma zaga sofrer ataques da Portuguesa. Mas enfim, Fábio, quando precisou, esteve lá e no gol da Portuguesa não tinha o que fazer. O cara fez uma jogadaça, tocou para trás, gol, não teve jeito. Samuel Xavier sai da lugar a Guga. Guga que ficou de sair do Fluminense, parece que ia ouvir algumas propostas, mas não conseguiu evoluir em nada e vai ser testado por Mano Menezes. Eu particularmente gosto do Guga. Talvez falte um pouco de vontade para ele em algumas situações, ou até, não sei, interesse, mas quando entrou ano passado na lateral esquerda, entrou bem, correspondeu justamente com o que para mim falta, vontade, né? Vamos ver agora como ele vai se comportar, sabendo que Mano Menezes deve estar dando um recado que ninguém tem vaga cativa no elenco, né? Alguns jogadores que achavam que tinham essas vagas cativas já se foram, e agora todo mundo luta por uma vaga nos 11 titular, né? Thiago Silva ou Inácio?
cara, botar o Thiago agora, ele pediu para jogar, ele viajou, né? Muito improvável o Thiago vai viajar e não vai jogar, né? Inácio, para mim ele é o companheiro de zaga, não é o concorrente ali na direita. Joga o Thiago de um lado e o Inácio do outro. Bem, se o Thiago viajou, o Thiago provavelmente vai jogar, né? Mas eu ainda colocaria o Inácio um pouco mais para dar rodagem, pelo tempo que ficou parado. Thiago Santos. Olha, cara, eu nunca fui fã do Thiago Santos não, tá? Apesar de alguns jogos ele ter ido muito bem, eu acho um jogador extremamente limitado para vestir a camisa do Fluminense. Contudo, tem feito alguns bons jogos, mas tem algumas falhas clamorosas. Mas tem que ser testado, né? Coloca já, testado ou retestado, por assim dizer, né? Porque agora, como eu disse, ninguém tem vaga cativa, então bota o Thiago Santos. Eu colocaria o Freitas, mas Freitas para jogar com o Thiago Silva, até pra gente avaliar, porque eu vejo que muito do bom do Thiago Santos existe pela companhia do Thiago Silva. Mas essa é a minha visão. E na lateral esquerda, o René. O Gabriel Fuentes, obviamente, o primeiro jogo dele, né, tem uma qualidade, não foi tão bem, mas também não foi mal, horroroso. E o René já é um cara mais experiente, um René que não me agradou a contratação. Acho um jogador muito nota 6, um jogador que nos momentos decisivos, infelizmente, não entrega tanto quanto pede. Mas foi campeão, sempre reserva, dificilmente foi um campeão titular ali, destaque na lateral esquerda, mas pode servir para compor o elenco, né? Mas também pode queimar minha língua. O que eu quero, eu não quero ter razão, quero ser feliz, né? Gostaria muito que o René jogasse muito bem e pudesse entregar o máximo ao Fluminense. Vamos para o meio de campo, né? O meio de campo que o Fluminense é muito povoado, muito mexido e muito preocupante com a ausência de Paulo Henrique Ganso devido a miocardite, né? E eu espero que ele se recupere, porque se não recuperar, encontrar uma peça como ele no mercado vai ser muito ruim, e até para a carreira do jogador também não vai ser interessante, mas eu torço muito pela recuperação do Ganso, apesar de a minha pessoa não ser um fã incondicional, mas é um gênio e um cara de qualidade que nos ajudou muito ano passado e espero que esse ano ajude mais ainda. Começa com o Facundo Bernal, que para mim é titular nesse meio de campo, é o único 5 que nós temos ali, um cabeça de área forte com relação à marcação. Não consigo ver nenhum outro no elenco atual fazendo esse tipo de trabalho. Vamos buscar na base. O Wallace Davi, não sei se estaria pronto para isso, né? Fabinho, que jogou a Copa também, muito jovem. Acho que a gente precisa de uns caras um pouco mais de rodagem já. Não tem tempo para fazer certas experiências em determinadas posições. Companheiro dele fica entre Martinelli e Nonato. O Martinelli jogou o último jogo, o Nonato jogou contra o Maricá. Eu colocaria o Nonato para justamente a gente observar num campo maior, num adversário um pouco mais qualificado que é o Madureira, como ele vai se comportar. Apesar de eu ter achado que o Nonato perdeu muito espaço no Fluminense, ainda mais com a vinda do Hércules agora. Mas vamos observar, eu iria de Nonato. Isaac ou Lima. O Lima a gente já sabe o que esperar. Foi bem ano passado, jogou bem agora também. Bem assim, né? O time foi bem, né? Digamos assim. E o Isaac é uma eterna promessa, um garoto jovem que... Eterna promessa eu disse errado, né? Porque ele pode vir a ser uma eterna promessa, mas ele é uma promessa atualmente. Eu colocaria o Isaac para jogar, no meio, no lugar do Ganso. Mas também a gente tem aquela situação, né? Muita gente está cravando aí que o Renato Augusto vai ter uma chance. Renato Augusto é um craque de bola, mas no Fluminense ele não conseguiu jogar. Não sei se por causa do antigo treinador, lesões, entrosamento com o elenco, não sei, não importa agora nesse momento. Estamos num novo ano, que ficou para trás, vamos olhar para frente. Óbvio que a gente se baseia pelo que a gente viu, né? Mas eu daria uma chance ao Renato Augusto. Você é maluco. Tá, e se ele acertar, né? Renato Augusto já provou por A mais B que é craque de bola, né? Sempre foi craque de bola. Foi para a Copa do Mundo, quase nos classificou contra a Bélgica, no Corinthians campeão de tudo, enfim. Pode ser o último ano dele, o canto do cisne, por assim dizer? Pode ser. Mas eu daria essa chance hoje ao Renato Augusto. Se não for, eu iria de Isaac. Ir de Lima, não vejo muito porquê. No ataque, Riquelme Felipe, Agustin Canóbio e Cauã Elias. Começar pelo Canóbio. O Canóbio, um cara de muita vontade, muita força física, gosto do jogador, sempre gostei dele, sempre o quis no Fluminense, e graças a Deus veio, e eu espero que entregue uma força física ali, pela direita justamente quando ele joga, às vezes pode jogar pela esquerda também, e fazendo esse facão e contra-ataques em velocidade, eu acho que é um reforço muito bom e interessante ao Fluminense, que a gente tem que começar a dar mais rodagem, contudo, não vejo como titular. Para mim os titulares ainda são Keno e Arias,
juntamente com o Cano. Cara, um ataque de 4, 3 anos atrás, Keno no X1 é um absurdo, Arias é um craque, e o Cano, como a gente fala, o nosso 0-1, se Deus quiser vai voltar. Fez 2 gols, vamos ver no próximo jogo contra o Botafogo depois, no Fla-Flu, contra o Vasco, como é que o Cano vai se desenvolver contra adversários teoricamente mais qualificados, né? Riquelme e Felipe, no momento, é a sensação do Fluminense. Riquelme e Felipe. Não é o Wallace Davi, não é o Germancano, não são as contratações, é Riquelme e Felipe, que mostra ter muita habilidade e personalidade. Eu estou gostando do jogador. Espero que trabalhem ele corretamente, especialmente a cabeça, para não se perder, porque é um garoto jovem, 18 anos de idade, e pode ir entrando aos poucos. Ele não pode ser a solução do Fluminense. O Fluminense não pode jogar nas costas de um garoto de 18 anos a solução para tudo. Mas é uma peça que, bem trabalhado para esse ano e para o ano que vem, caso o Fluminense não venda, que vai ser um cara que vai poder agregar muito. Cauã Elias, que começou bem ano passado, depois teve uma queda, esse ano já fez um gol de pênalti, e provavelmente serão ele e Cano os centroavantes, a não ser que chegue mais alguém. Estão falando aí de outra contratação de centroavante. Há um nome que está sendo guardado, não tem por que comentar aqui, né? Mas pode vir a aparecer no Fluminense, que seria uma excelente contratação, tá? Então eu vejo o Cauã Elias com chances de se firmar cada vez mais no Fluminense. Infelizmente, Cauã está sendo construído para ser vendido e não para ser mantido, como acontece com todos os jogadores. Essa é a realidade. Mas eu gosto muito do futebol do Cauã, mas falta ele alguma coisa do pivô ali, apesar do corpo. Ele tenta alguns dribles e momentos, ele tem que ser mais efetivo na questão do ataque, mais direção ao gol e fazer o gol. Essa é a minha visão, entendeu? E esse é o time do Fluminense para hoje. Pessoal, não há outro resultado que não seja a vitória que o Fluminense tem que entregar nesse momento. Não tem como aceitar um empate, aceitar uma derrota para uma equipe tão fraca quanto o Madureira. Quando era o quarto time, terceiro time de Júnior, a gente até relevava. Agora, com essas peças que vão a campo, que não é o time 100% titular, não há a mínima condição. Se você avaliar bem, o Fluminense conseguiu mudar muito do seu elenco. Tem jogadores experientes e tem jogadores jovens e jogadores de força, né? Isso é muito importante para a continuidade da temporada. Na minha visão, o Fluminense tem que entrar em todos os campeonatos para vencer. Brasileiro, Sul-Americano, Copa do Brasil e Carioca. Tem elenco para isso? Se trabalhar direitinho, tem. Agora, se ficar inventando, fica um pouco complicado. Galera, vamos fazer uma live pós-jogo às 19 horas. Não sei se sozinho ou com a companhia de Rafael e Fita-Flu, mas estaremos lá. Não percam, vamos assistir o jogo e torcer pelo nosso tricolor. Lembrando que tudo que a gente faz aqui é único e exclusivamente pelo Fluminense. Fui!